Meu caro comandante, professor, amigo, a sua apresentação foi paralisante. Nada que eu possa fazer justificará a apresentação, que foi tão generosa, tão amiga, tão estimulante, que eu não sei como fazer. Mas vou tentar com prazer. Primeiro, pelo agradecimento que eu tenho aos organizadores deste evento por terem me convidado. O convite é sempre uma homenagem. Quando você é convidado, você é homenageado. O fato do convite constitui em si um reconhecimento, sobretudo quando esse reconhecimento se dá sobre coisas que já foram vividas, passadas. Portanto, o que há aqui é o reconhecimento não de uma expectativa de favor. Eu tinha um grande chefe e amigo, que era o embaixador Gilberto Amado, que dizia que a gratidão era apenas a expectativa de favores futuros. Você é grato a quem você espera que ainda possa oferecer alguma coisa. Mas, nesse caso, não há nenhum interesse ulterior, a não ser o reconhecimento da minha trajetória nesse assunto. Estar com o professor Rocha Campos na mesa é um privilégio, é uma honra, quase pela idade dele e minha, já com sentido, uma certa historicidade. O almirante Moura Neto é um pioneiro, é um fundador. Nesse assunto nós temos um tempo em que ele foi, desde o início, protagonista, ator importante. Portanto, estar com ele também na mesa é um privilégio. Eu queria talvez fazer umas considerações. Foi dita tanta coisa interessante e tanta coisa relevante que eu não tenho muito a acrescentar, mas vamos tentar uma outra abordagem. Na minha profissão, durante muitas décadas, que é a relação internacional, você é movido por dois polos, o da cooperação e o da rivalidade. São o que move a política internacional, é cooperação de um lado e rivalidade do outro. A rivalidade, em caso extremo, é a guerra, é o conflito, é a luta. São países que já não têm compromissos com a cooperação e querem apenas a destruição ou a derrota do outro. A cooperação é a integração, a associação, o processo de adesão a tratados, a sistemas em que os países se aproximam e se unem. Portanto, o mundo oscila entre cooperação e rivalidade, rivalidade e cooperação. E o Tratado da Antártica é um exemplo radioso de cooperação. Surpreendente. Primeiro, a surpresa, que ele exista. E que ele exista com essa complexidade. Não é um acordozinho, é um sistema de acordos entrelaçados que se reforçam mutuamente. A primeira grande surpresa é que ele foi criado no momento em que o mundo estava numa guerra fria, em que a lógica era da rivalidade, a lógica era do inimigo, do adversário, da busca da destruição, ou pelo menos da sua supremacia sobre o outro. O tratado, o sistema da Antártica, surpreende, porque ele é um exercício de integração e aproximação, em certa medida profético. Ele começa a se preocupar com o meio ambiente, com o clima, com espécies, no momento que isso não estava na agenda da humanidade. Em 59, grande preocupação climática não estava no alto da agenda. Grande preocupação com espécies animais ou vegetais também não estava. A Guerra Fria tenderia a fazer com que aquilo fosse mais um cenário de enfrentamento, mais uma frente de luta e de batalha, e, pelo contrário, encontra-se um caminho de acomodação de interesses. A palavra que me ocorre é sabedoria. Eu que sou tão crítico da sociedade internacional e dos países, inclusive o meu próprio nisso, houve uma forma de sabedoria. Encontrou-se, num momento, uma fórmula salvadora. O Brasil tinha pensado já na Antártica. E eu me lembro que um grande amigo e colega, que era o então embaixador João Frank da Costa, um homem brilhantíssimo, que morreu cedo para perda nossa, tinha escrito sobre isso, pensado sobre isso, e o Brasil hesitava, o Itamaraty hesitava, todos hesitávamos. Primeiro que nós não queríamos mais encrenca com a Argentina e com o Chile. Já havia problemas, quer dizer, você se meter na Antártica era um pouquinho chuçar leão com vara curta. Era você já tínhamos problemas no Prata, problemas na Amazônia. Vamos inventar a Antártica agora para termos mais uma frente de atrito. Porque o que havia então no menu era ou você estabelecia um desejo de soberania, que no caso do Brasil era tão artificial que não dava para sustentar, ou você fazia um processo de algum tipo de legitimação de presença. E no caso a ideia da defrontação
foi o que nos ocorreu. A ideia de que certas projeções, partindo do seu território em direção ao polo, estabeleceriam certas áreas ou territórios sobre os quais você poderia reivindicar uma soberania ou uma presença. O problema é que já a Argentina, já o Chile, já outros tinham feito isso, então haveria uma superposição de ambições. O problema estava de novo criado. Nós não estamos restabelecendo uma soberania por conquista, mas a nossa causa teria. Então, não havia espaço. O Tratado da Antártica teve essa forma brilhante de congelar, de adiar, de empurrar com a barriga, deixar para frente e de criar uma coisa sem fim. Vocês olham aqui, não vale nada aqui, nada que se pretenda, ninguém abdica de nada, mas ninguém tem legitimado nenhum projeto. Havia uma ideia de suspensão das ambições e dos impulsos, o que gerou a possibilidade de uma cooperação extraordinária que até agora surpreende. Como eu disse, no meio de uma Guerra Fria, em que não havia nenhum espaço de entendimento, pelo contrário, todas as paranoias habituais de diplomatas se somavam às paranoias adicionais geradas pela ideologia, pelo conflito de poder. Portanto, o Tratado da Antártica, o sistema, é um pouco milagroso. Milagroso por ter sido inventado, criado, sobrevivido e se ampliado. E agora, eu não quero dizer que ele será para sempre, mas não é fácil ver como ele será desmontado. Eu tantas vezes vi coisas que eu achei que eram para sempre acabarem, que eu uso a palavra permanente, eterno, com muita cautela. Mas no caso da Antártica, é difícil imaginar o desmonte disso. Desfazer tudo isso. Pode ser que a ciência e a tecnologia, que nos dão hoje sinais tão claros do perigo de fazer certas coisas, nos deem sinais de que não há tais perigos. Pelo contrário, pode-se explorar, pode-se matar baleias, pode-se caçar focas. É uma possibilidade, mas não é uma probabilidade. A probabilidade é que a ciência confirme e aprofunde essa sensação de que a Antártica e o seu espaço devam ser preservados para a humanidade. Não de um processo retórico, dizer que é patrimônio da humanidade, mas através de um condomínio de países interessados e que, para estar interessados, tem de provar seu interesse. Não basta, não é uma declaração, você tem de fazer o que nós fazemos aqui, caro, difícil, perigoso, criar uma instalação, uma base, uma presença. Em outras palavras, para estar na Antártica, você tem de provar que você quer estar na Antártica. Não há um almoço gratuito, não. There's no free lunch. Ali é um jogo que se legitima pelo interesse manifesto. Portanto, a Antártica representa um exemplo radioso de cooperação internacional. E, como isso, eu pratiquei anos e anos uma profissão que procura preservar, onde possível, essa cooperação. A Antártica é uma coisa a ser cuidada por nós com muito cuidado. O Brasil não entrou primeiro pelas preocupações com a Chile e a Argentina, pela nossa modéstia de recursos em 59, com a ideia de que aquilo não era para nós, quer dizer, nossas preocupações eram mais equatoriais, tropicais, por uma certa ignorância nossa sobre os efeitos do clima, das correntes, da oceanografia. E, finalmente, o Brasil se dá conta que deve e tem de estar lá. E começa essa epopeia, essa presença nossa, inicialmente, quase heróica. Quer dizer, aqueles barquinhos pequenos, aquela coisa feita, nós não tínhamos quebra-gelos importantes, nós não tínhamos navios capazes, nós éramos bichos de outra ecologia. Eu sempre que vejo os brasileiros fotografados na Antártica, eu me dou conta que o brasileiro, nas suas primeiras impressões para o Cabral, estão todos nus. A ideia inicial brasileira é estar pelado. Quando Pedro Vaz Caminho nos encontra, nós estamos todos sem um pingo de roupa. Ali na Antártica é o brasileiro coberto de roupas, de uma maneira que é a antítese da nossa tradição nacional. É o brasileiro coberto de camadas e camadas de proteção. Não é, a rigor, o nosso espaço vital tradicional. Então nós temos essa presença em que há também, aí, da mesma maneira que internacionalmente é um milagre a Antártica, a cooperação interna brasileira é surpreendente. Marinha, Itamaraty, as áreas estratégicas, as Forças Armadas, todos mais ou menos concordam
em delegar à Marinha uma primazia que não é delegada com naturalidade. Tente conseguir uma primazia de alguma coisa no governo brasileiro, é muito difícil. Mas, nesse caso, e dois, aí olha aqui lá fora, deixa o Itamaraty um pouco conversar, começou a se criar um espaço. Agora, também não adianta oficiais de marinha irem e diplomatas negociarem se não se tem um objeto dessa negociação, que é a pesquisa. Então, tem de ser cientistas, tem de ser professores, tem de ser pessoas que entendam. Então, eu posso mandar 5 embaixadores a bordo do navio para a Antártica, eles ficam ali bebendo um uísque, mas não serão muito úteis para a humanidade. Por outro lado, os próprios oficiais da Marinha não terão uma capacidade de gerar. Então, esse trinômio, diplomacia, marinha, e ciência e pesquisa, o mundo acadêmico, é um casamento maravilhoso. Outra surpresa. Portanto, o que também me surpreende é como foi relativamente barato. O Brasil joga fora tanto dinheiro. E essa operação foi feita, até agora, de uma maneira tão econômica, tão contada. Se não fosse os gastos extraordinários do incêndio, ela teria sido exemplar na sua sobriedade, na sua capacidade de gastar pouco e produzir muito. E, finalmente, hoje não precisa mais se argumentar se o Brasil devia ou não estar na Antártica. Era inconcebível que o Brasil não tivesse. Quando eram 12, podia dizer, olha aqui, Suécia assim, Nova Zelândia assim, Austrália assim, mas Brasil. A outra coisa que a Antártica deu a mim, pessoalmente, ao Itamaraty muito, foi um terreno de cooperação onde não havia outro. Eu tenho amigos australianos e neozelandeses criados por causa da negociação antártica. As minhas afinidades com a Austrália e com a Nova Zelândia são antárticas. Eu encontro, às vezes, em Wellington ou em Sydney, pessoas com quem eu tenho um projeto comum que é o Antártico. Quer dizer, gerou uma aproximação extraordinária entre sócios improváveis. Nós, australianos, neozelandeses, não somos parceiros normais, não somos vizinhos do mesmo quarteirão. E temos, com a Argentina e o Chile, outro milagre. Criou-se um terreno em que, em vez de rivalidade, a confiança é recíproca. Eu ouvi agora uma exposição, Almirante, em que o senhor contava até que ponto os argentinos colaboraram, os chilenos. A Antártica gera uma solidariedade que não é habitual. Eu creio que eu mencionei de manhã 2 coisas. Os fundos marinhos geram isso também. A ideia de que naquelas profundidades a humanidade tem interesses comuns. E o espaço exterior também. Houve muitas ideias de colocar mísseis, ou geoestacionários ou em movimento, e dar ao espaço uma função militar. Todo mundo achou que era mais perigoso fazer isso do que não fazer. Então, há uma interdição. O que eu estou querendo dizer é que a humanidade é muitas vezes idiota, mas não chega a ser suicida. Nós estamos vivendo na área de meio ambiente, de recursos naturais, uma percepção de que nós chegamos perto de um limite. Chegou-se com isso em armas nucleares também. Houve um momento em que o pessoal disse, olha, continuar com essas explosões, continuar criando cada vez mais armas, com mais capacidade de destruição, isso vai acabar com a gente. Então, o que eu quero dizer é que a humanidade não é sábia no começo, ela é sábia no limite. E a Antártica é um pouco um desses exemplos, em que a humanidade chegou à conclusão de que é melhor colaborar do que não colaborar, melhor ser prudente do que ser imprudente, é do que eu creio que. E nós encontramos no Brasil uma causa interna muito boa. Eu não conheço jovem a quem, se eu tenho pena que não tivessem mais jovens aqui assistindo. Essa ideia de operações naquele mundo, a ideia é o que o jovem procura, causa, solidariedade, uma visão transcendente, a ideia de uma coisa que seja boa para cada um de nós e para o planeta, é uma tremenda causa. A ideia de proteção aos animais, à natureza, à espécie. Portanto, eu sou um convicto de que a Antártica é uma coisa que o Brasil faz a preço de banana. O Brasil ganha mais do que gasta. O Brasil é beneficiário. Quer dizer, uma coisa, porque o Brasil vai gastar. Não, o Brasil está gastando, não. O Brasil está ganhando lá formação de pessoal, capacitação técnica. Para a Marinha, uma qualificação extraordinária. Para a diplomacia, outra. Para o mundo acadêmico, um assunto. Em outras palavras, isto é um jogo virtuoso. Isso é um jogo vencedor. É claro que quando vier um incêndio, se não tivesse havido aquilo,
Talvez aí fosse bom demais para ser verdade. Se não tivesse havido um incêndio, nós teríamos uma causa tão vencedora, tão exemplar. Então, eu queria dizer hoje é que eu acho o Camalar foi importante. Eu fui participante da negociação e foi um primeiro passo. Outra coisa que eu dizia, acho que a todos, não os que são os meus mestres aqui, é que tudo são aproximações sucessivas. A gente nunca chega lá. Cada acordo é um pouquinho melhor que o anterior. Cada coisa leva em conta uma omissão que não foi prevista. Nós vamos acumulando sabedoria. Nós vamos chegando lá e vai se aprendendo muito. Portanto, eu acho que o Protocolo de Madrid, tem qualidades muito grandes. Ele será aperfeiçoado, haverá um adendo, um elemento adicional. A coisa vai mudar. Eu, quando falo que vai durar até 2058, acredito, mas não chego a tanto. Vai mudando, tu vai encontrando outra formulação, não pior, mas certos aspectos que não foram levados em conta, certas coisas que não foram previstas. Eu vivi, ao longo de uma vida de negociação, eu passei do temor com o inverno nuclear, que é uma coisa que se diz hoje, penso que é loucura. O inverno nuclear seria um esfriamento brutal do planeta por causa de consequência de explosões nucleares. A ideia da camada de ozônio que ia pouco a pouco. Hoje a ideia do aquecimento ou das alterações climáticas. Os riscos vão se alterando, eles não desaparecem, mas eles vão ganhando uma nova feição. Portanto, nesse 25º aniversário, eu comemoro, primeiro, a oportunidade que o Brasil teve, e tem isso aqui, é uma demonstração, de trabalhar junto. Trabalhar uma coisa que é boa para ele, boa para os seus vizinhos imediatos, bom para o Atlântico Sul, bom para o Cone Sul do Atlântico Sul, bom para os nossos vizinhos imediatos, que nos deu estatura internacional. Almirante, a cada ida nossa, hoje houve momentos em que aquele tributo prestado à nossa capacidade de limpar o entulho, de tirar o detrito, é tão agradável de ouvir e saber, que nós não estamos fazendo uma coisa bem feita aqui, estamos fazendo uma coisa bem feita longe. Quer dizer, não há nada mais extraordinário que você ir a 3, 4 mil quilômetros e lá encontrar uma maneira de agir. Portanto, eu acho que a nossa comemoração hoje cabe. E eu creio que nós temos de nos rededicar um pouco a ela, porque não está ganha a guerra, não, viu? Haverá numerosas pessoas que acham que a base é inútil, que o navio é completamente supérfluo, que diplomatas conversando sobre isso é falta do que fazer. Quer dizer, não pensem que nós estamos com a causa ganha, não. Nós temos imensas pessoas que acham que o mundo não está com problema climático, que não há nenhum risco para ninguém, que, bem, com menos focas o mundo vivia até melhor sem tanta foca, que baleias são um transtorno. Não pensem que nós estamos vitoriosos. De modo que eu queria trazer essa ideia, essencialmente, de que nós temos uma diplomacia pela frente, uma marinha desafiada e o mundo acadêmico. Nós temos de criar cada vez mais qualificação profissional, profissionalismo à outrance. Eu, que sou do Rio de Janeiro, vivi agora com os Jogos Olímpicos e, sobretudo, com as Paralimpíadas. Eu descobri algum tempo atrás que todo velho é um paralímpico. Tudo que eu faço tem um certo efeito heróico. De modo que foi uma tal maravilha ver a minha cidade cumprir não só o que ela sabe fazer, que é acolher com generosidade, com calor, mas, sobretudo, dar um exemplo de solidariedade. Eu creio que a Antártica nos faz bem. Essa reunião de hoje, eu não ouvi nada, desde manhã cedo que eu estou aqui, um pensamento, uma ideia, uma informação com a qual eu não estivesse de acordo. É o Brasil fazendo o que deve, fazendo cada vez melhor. Havia uma espécie de credibilidade no que nós estamos fazendo, de modo que, Almirante, parabéns, professor, parabéns, meu caro moderador, que não precisou moderar um grupo de moderados, de pessoas, mas de qualquer maneira, parabéns a todos nós e obrigado à USP, aos seus organizadores, que me deram a chance de lembrar, e ao lembrar, achar que valeu a pena e que vale a pena continuar. Muito obrigado. Não digam que eu não avisei. Eu avisei.
realmente é uma tarefa aqui absolutamente dispensável de moderar pessoas competentes e moderadas, como disse o Neto. Mas eu passo a palavra agora a uma das figuras que eu vou reiterar. Primeiro porque é meu amigo, mas não é por ser amigo apenas. Trabalhamos juntos muito tempo nessas questões antárticas. O professor Rocha Campos. O professor Rocha Campos foi um nome que extrapolou as fronteiras como cientista, eu já disse aos senhores, como prestígio nas ATCMs, no sistema do Tratado da Antártica. E eu estou torcendo que ele complete o livro dele para que a gente tenha revelações fantásticas que as palestras não atingem, mas que seria um legado grandioso do Dr. Rocha Campos. Dr. Rocha Campos, com a palavra.